We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back what we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. If only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start. E eu acho que Janaína deve ter falado. Spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Por aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. Espero que estejam todos bem, com saúde, felizes, né? Hoje por aqui é um domingo. E olha só, pessoal, como tá o Bem Barato hoje. Olha só, o estacionamento do Bem Barato tá lotado, gente, lotado de carro. Aqui, nessa coisa que vocês não vão ver porque tem a árvore no meio, né? Mas olha só, gente, tá lotadíssimo, lotadíssimo, lotadíssimo de carro. Ó, e ó, chegando mais aqui, ó. Descendo mais aqui na rampa. Tá bem lotado, gente. Agora é umas 11 e pouco já. Acho que é umas 11h30, 11h40. E olha só, pessoal, como tá o dia por aqui hoje em São Paulo. Tá um dia nublado. Hoje começou uma chuva umas 4 horas da manhã. Choveu até umas 7 horas da manhã. Tá tudo bem verdinho, ó. Tá um clima bem agradável, gente. Tá melhor pra gente respirar, porque aqui é muito poluído, né? Muito poluído, principalmente a fábrica, né? Que fica aqui, ó. Isso aqui tudo é fábrica, gente, ó. Ela se estende aqui, ó, por trás de toda essa mata aqui, ó. Ela pega tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, gente, é fábrica, ó. Aqui também é ela, ó. E ela vai lá pra frente, então ela é bem gigante. E aí o ar fica bem poluído, né? Aqui, ó. Mas tá tudo bem verdinho hoje, ó. Essas plantinhas aqui, ó. Tem bastante florzinha, ó. Igual tem aqui, bem bonitinha. Tá bem verdinho, olha. O condomínio também tá bem verdinho lá embaixo, ó. Como é que tá? Tudo bem verdinho, tudo bem bonito. Vou já mostrar pra vocês como tá lá da janela da lavanderia também, que pega mais aquela parte lá, ó. Vou já mostrar pra vocês de lá. Pessoal, e aqui é da janela da lavanderia. Olha só como é que tá também. Tá tudo bem verdinho. Tem algumas crianças brincando lá na quadra hoje, ó. Tá molhada a quadra. Não sei se vocês estão vendo, mas estão lá brincando. Essas crianças são terríveis, gente. E olha só o condomínio aqui desse lado. Tá tudo bem verdinho, gente. Tem até um avião passando lá, ó. Não sei se vocês viram. Ali já, pra ali, gente, já é o aeroporto de Congonhas já. A gente já mora aqui perto do aeroporto.
E tá tudo assim, bem verdinho, a garagem molhada também, ó, bem molhadinha. Então é isso, pessoal. Então vamos para mais um vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho aqui do nosso domingo. Espero que vocês gostem. A gente já tomou café, como vocês viram aí bem no comecinho do vídeo. Já arrumei cama, já dobrei algumas toalhas que eu tinha lavado. E aí agora eu vou lavar a louça e cuidar aqui já no almoço. Driving down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. Now you can't decide. Oh, oh, oh. After all this time, this was it for us. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it's down for us. No, you can't decide. Pessoal, já lavei aqui toda a louça do café da manhã. Vou deixar aqui ela escorrendo um pouco e depois venho secar para esvaziar aqui a bancada para mim começar a fazer o almoço. E aí agora eu vou ver quais as roupas aqui que já tá boa para pegar do varal, né, que já estão bem sequinhas. E já vou catar, né, as outras vou abrir bastante para pegar mais um vento e bastante nublado, viu, pessoal? Bastante nublado, tá fazendo 19 graus. E o tempo bem fechado, é por isso que a gravação vai ficar um pouquinho mais escura, é por causa do tempo aqui, viu? E as luzes tá acesa, mas mesmo assim ainda tá escuro. Catei só essas roupas aqui, pessoal, essas roupas mais fininhas, ó, como os ternos que o Manuel trabalha, roupa pijama de dormir. E ainda tá meio frio ainda, né, por causa da temperatura, mas foi só esses que eu catei. Deixei a maioria, abri muito mais, né, dei uma estirada, ó, pra ver se consegue secar mais um pouco. Essas aqui que são de algodão, elas são mais grossas, né, então mais difícil de secar. Ontem eu só coloquei 40 minutos para secar, pessoal, então deveria ter colocado até mais, mas coloquei só 40 minutos na opção de secagem, né? Deveria ter colocado até mais. E aí acabei abrindo bastante, ó, colocando lá em cima também, coloquei essa blusa aqui, que é o casaco que ele usa, né, pra ir de madrugada. Ainda tá um pouco molhado, principalmente essa parte aqui de baixo. Deixei aqui bem pertinho da janela e mais estirado, né, pra ver se dá aí um pouco de... seca mais um pouco, né? Senão a gente vai ter que terminar de secar no ferro. Mas acredito eu que até mais tarde deva fazer um pouco de vento, aí seque mais um pouco. Prontinho, já sequei toda a louça, a bancada já tá assim, ó, bem limpinha já, sem nada de louça. E aí agora eu vou começar o almoço. E cada vez, pessoal, escurecendo mais, viu? Previsão de chuva aí e escurecendo bastante, ó. O tempo tá bem nublado, ó, as nuvens bem carregadas pra lá, ó. Tudo bem escuro hoje. Olha, pessoal, e aí, olha só a carne, o jeito que ficou, o resultado bem, ó, gente, parecendo mesmo carne de sol, né, carne seca. Ficou muito boa, gente, ó, ele não tem nada de molhado, ela tá bem sequinha mesmo, ó.
bem sequinha, não tá com cheiro forte de jeito nenhum. E por dentro ela ainda tá um pouquinho vermelhinha, mas olha por fora como é que tá parecendo carne mesmo seca. Então eu vou colocar abóbora, arroz e a carne, né, pra fazer um arroz aí Maria Isabel. E aí vou fazer salada de repolho com cenoura e tomate, né, e aí também aqui tem pimentinhas de cheiro também. Vou colocar um pedacinho de bacon ainda, que tinha ali na geladeira. E aqui são verduras que ficou aí de ontem, né, que eu coloquei na sopa. E também foi ficando aí da semana. Vou usar aqui também, que é pimentão vermelho, né, ainda tem cebola aqui. E aí, feijão, pessoal, já tá cozido. Eu vou pegar um pouco desse feijão e já vou colocar numa vasilha, ele já tá temperado também. Eu guardo ele congeladinho, né? E esse almoço no fogo, né? Porque já tá, acho que já deve ser 1h da tarde já. Hoje a gente acabou dormindo um pouco mais. E aí deu aquela preguicinha no domingo, né? Mas já vou aqui começar o almoço já. Vou passar um pouco desse feijão aqui pra vasilha, que aqui tem bastante feijão cozido, pessoal. Eu vou passar só a metade, porque aí dá pra ir almoçar hoje e fazer todas as marmitas da semana. Pessoal, eu já piquei aqui toda a carne, ó, em pedaços menores. Aqui já tem um pouquinho de banha de porco já, que eu vou fazer um pouquinho de banha de porco. E aí eu vou refogar bem essa carne aqui. E aí, vou depois colocar um pouco de água, deixar ela cozinhar um pouco. E depois já vou vir com as verduras, né, os temperos. Depois com a abóbora e o arroz. Não vai ter necessidade de levar na pressão, porque ela não é uma carne tão dura. Ela é uma carne mole. Então, vou deixar ela aqui um pouquinho aqui refogando. Vim mostrar pra vocês o tanto de água que a carne soltou. Olha isso. Tanto de água que soltou dela mesmo, ó. Bastante água. Deixei aqui no foguinho baixo. Agora eu vou deixar mais um pouquinho aqui ela cozinhar na água dela. Depois vou adicionar mais um pouco de água e aumentar o fogo para ela dar mais aquela cozida mais potente. Eu já dei uma boa cozinhada. Ela já tá mole. Ela não vou deixar ela muito mole, senão ela vai se desmanchar, né? E eu quero que ela fique os pedacinhos, né? Agora eu vou adicionar aqui o bacon, né? Deixar ele soltar um pouquinho da gordura. Eu já piquei aqui a abóbora, piquei em pedaços não tão pequenos, mas em pedaços finos, ó, para não ficar tão grossa, para ela cozinhar no tempo do arroz, porque essa abóbora, gente, cambuchá, ela, que é a abóbora japonesa, ela é bem molinha, então tem que cozinhar junto com o arroz. Se for para cozinhar muito antes, ela vai desmanchar muito, e eu não quero, né, eu quero que ela fique inteira. E aí aqui tem pimentão vermelho, tomate e pimenta de cheiro. Aqui eu tenho cebola já picada e 2 dentes de alho que eu vou espremer na hora. Tem uma salada que eu fiz, que é repolho, cenoura e tomate. E aí eu deixei minha cebola aqui separada, que o Manuel não gosta de cebola, né? Mas aí eu deixei minha cebolinha aqui separada, que eu ponho na hora dentro do meu prato. E aí o almoço de hoje vai ser esse, gente. Vai ser um almoço simples e rápido. Hoje é domingo, então eu quero tirar para descansar mais, porque na semana é muito corrido, gente, é atendimento, é um monte de coisa, e tem que ajudar o Manuel também fazendo as coisas do trabalho dele, né, comida, fazendo lanche, fazendo café, então fica um pouco mais corrido, né, durante a semana, e aí tem roupa, tem muita coisa para fazer. Então hoje eu quero tirar um dia mais para descansar e o restante da tarde
Vou olhar agora a panela para me ver lá como é que tá, se o bacon já soltou mais um pouquinho de gordura. Já começou a soltar. E aí também é bom que essa carne dá uma pré-fritadinha. Daqui a pouquinho eu já vou adicionar a cebola. Deixei só mais um pouquinho. O bacon já tá bem fritinho. Agora eu vou adicionar aqui a cebola. Com a cebola já toda refogadinha. Agora eu já vou colocar aqui o alho. O alho já refogou aqui bastante junto com a cebola. Já tá bem refogadinho. Adicionar uns temperinhos, mas aí fica a critério de cada um de vocês qual tempero vocês querem usar. Aqui eu vou usar páprica defumada. Vou usar pimenta do reino. Vou usar o cominho para ficar bem cheiroso. Também um pouquinho de tempero baiano. Esse é aquele que tem pimenta. Vou deixar refogar bem aqui também. Vou deixar os temperinhos secos. Eu vou vir, pessoal, com o tomate, a pimenta de cheiro e o pimentão vermelho. No arroz, pessoal, da Maria Isabel, que tanto a minha avó fazia, como a avó também do Manuel fazia, elas colocavam essas verduras, como tomate, pimentão, né, pimenta de cheiro. Então, eu tô fazendo igualzinho o que elas faziam, porque é assim que a gente gosta. Mas se você não quiser colocar o tomate, nem o pimentão e nem a pimenta de cheiro, você coloca só a cebola e o alho, tá? E fica a critério de vocês. Mas para ser assim, bem raiz mesmo, nordestino mesmo, tem que ter essas verduras que eu coloquei. Mas aí fica a critério de cada um como vai fazer. Mas se quiser fazer um bem raiz mesmo, é assim, igual eu tô fazendo aqui. Já vou entrar aqui com a abóbora já, porque eu vou deixar essa abóbora refogando um pouquinho com essas verduras aqui que eu acabei de colocar. Ai, gente, esse arroz aqui vai sair maravilhoso, viu? Já tô aqui salivando já para comer esse arroz. Já fazia um tempo que eu queria fazer essa receita. Faz muitos anos, pessoal, que eu não como esse prato. E aí deu tanta vontade de comer, sabe, essa semana, que aí eu resolvi fazer pra gente comer. Fica bem bonito, pessoal, com arroz bem colorido. Pessoal, já tá bem refogadinha aqui. Não vou deixar refogar muito, porque senão ela vai desmanchar. E eu quero que ela cozinhe e fique inteirinha. Então, vou entrar com o arroz. Estou usando aqui arroz parborizado, que é o que a gente gosta de comer aqui em casa. Vou dar aqui uma mexida bem. E aí, depois já adiciono a água. Tô fazendo aqui de arroz, pessoal, 3,5 xícaras, que é o que a gente consome aqui na semana. Praticamente eu quase não tô consumindo arroz na semana, é mais verdura, legumes, né? E aí, o Manuel que leva mais, né? Marmita do trabalho. Mas é bem pouco arroz que a gente consome aqui por semana. E esse arroz parborizado também, ele rende muito, né? Ele fica o grão maior do que aquele normal, então acaba rendendo mais. Provavelmente, gente, nem vai precisar eu colocar sal, porque lavei essa carne em 4 águas, né? Mas mesmo assim ainda tava um pouquinho salgada, né? E geralmente acho que não vai precisar colocar mais sal. Aí vou pôr a tampa aqui. Aí quando tiver fervendo, eu vou baixo mais o fogo e tampo.
Como vocês viram aí, eu vim de lá pra cá passando o pano na casa para tirar um pozinho, né? E agora eu vou trocar aqui o lixo. Pessoal, eu vou aproveitar aqui já para fazer o overnight, né? Que é o lanche do Manuel levar amanhã. E aí eu vou fazer, eu gosto sempre de fazer com maçã, banana, aí tem iogurte, coco ralado, vou colocar bastante aveia, adoçar eu vou usar, para dar um docinho, vou pôr mel mesmo de abelha. Vou mostrar aqui para vocês, porque tem outros vídeos que eu já faço junto com vocês, já falo para vocês como é que usa, então não vou mostrar novamente, né? Mas já vou fazer o overnight dele levar e também já vou deixar o pãozinho de aveia com flocão também dele preparado para mim fazer depois que eu tomar um banho, antes de almoçar, porque aí já fica pronto o lanche dele levar e o café da manhã também. Pessoal, e olha como já tá o arroz. Eu deixei secar um pouco mais, para não correr o risco dele ficar muito empapado, né? Aí agora, a abóbora dá para perceber que ela já tá bem molinha. Bem molinha, gente. Eu vou cobrir e vou baixar o fogo bastante. Já preparei aqui o overnight, ó, dele levar. Pus aqui nessa vasilhinha. Aí agora eu vou tampar e pôr na geladeira. Aí eu já vou deixar, como eu falei pra você, eu já vou deixar a massa também do pão de aveia dele pronto. Que é pão de aveia barra flocão, né? Vou colocar aqui umas colheres desse flocão de milho. Vou colocar também umas 2 colheres de tapioca. Vou pôr requeijão ralado um pouquinho. Vou pôr aveia, um ovo e um pouquinho de leite, né? E aí o leite que a gente usa aqui é o desnatado. Vou passar aqui tudo para essa vasilhinha aqui e vou deixar aqui hidratando por enquanto que eu tomo um banho. E aí, para finalizar a massa aqui do pãozinho dele de aveia barra flocão, vou colocar um pouquinho de sal e um pouquinho também de orégano para dar aquele toquezinho. E aí, pessoal, fica parecendo uma massinha de bolo, é como se você fizesse uma massinha de bolo de flocão. Olha como é que a massinha fica. Não fica nem tão grossa e nem tão fina. Aí aqui ela vai ficar hidratando mais um pouco para ele ficar mais fofinho. E depois eu finalizo, quando eu for colocar na frigideira para assar, eu coloco um pouquinho só de fermento, bem pouquinho mesmo. E olha aí como é que fica a massinha. E o arroz já secou, pessoal, tá um cheiro tão gostoso aqui nesse arroz. Vou mostrar aqui, não sei se vai dar para focar aí, mas vou mostrar aqui para vocês com um garfo, para não amassar tanto a abóbora. Mas ó, até que tá soltinho, pessoal. Depois daquela hora que eu tampei, eu coloquei só mais um pouquinho de água, mexi só por cima. E aí eu vi que o caroço já tá bem molinho, a carne, a abóbora. Porque aqui a gente vai ter que mexer assim mesmo, com o garfo, né, que é o melhor. Mexer com a colher ele vai amassar muito. Se mexer, colocar um pouquinho de coentro. Vai ser esse congeladinho mesmo, pessoal, porque meu sonho era ter uma horta, né, pra tirar bem fresquinho, né, mas a gente tem que usar o que tem, né. Agora para dar aquele toque, né, um coentrozinho maravilhoso. E fica assim, gente, um arroz bonito, ó, cor bem colorido. E aí também eu já aproveitei para colocar aqui o feijão para ferver. Coloquei aqui só mais um pouquinho de cheiro verde, né? E a mesa, pessoal, ficou assim, uma mesa simples mesmo. Aí tá aqui a saladinha. E como sobremesa, vamos comer do bolo formigueiro, que eu fiz ontem. Tem até vídeo aí no canal, né, desse bolo que eu fiz.
E ficou maravilhoso, o pessoal ficou bem fofinho. Eu trouxe até receita para vocês aqui, passo a passo. Eu mostro lá no vídeo como foi que eu fiz, mostro as medidas, né? E aí vamos comer ele como sobremesa. Amo, pessoal, comer bolo assim de sobremesa, sabe? No domingo. Nossa, adoro, adoro. E aí, se você ainda não assistiu o vídeo que eu ensino a fazer esse bolo, corre, que é um vídeo antes desse. É um vídeo, gente, que eu gravei no sábado, né? Hoje é domingo e eu gravei no sábado, que foi ontem, no caso. E aí, eu já deixei as marmitas aqui do Manuel levar pro trabalho, já separadinha, para na hora que a gente almoçar, eu venho fazendo as marmitas, montando as marmitas dele e ele vai lavando a louça, que aí é muito mais rápido. Aí depois eu só limpo o fogão e a gente vai descansar um pouco, né, pessoal, para aproveitar um pouquinho do domingo. E o tempo, pessoal, daquele jeito ainda, bem carregado, viu? Já choveu bastante. Já até secou aqui, ó, mas estava até molhadinha aqui no batente aqui da janela, ó, lá na garagem ainda tá bem molhado. E a chuvinha tá indo e vindo, aquela chuvinha bem leve, né? Uma garoa, mas que se você tiver fora, molha. E o tempo tá assim, fechado, fechado, pessoal. Meu Deus, hoje é aquele dia propício para você ficar em casa, fazer uma pipoca, tomar um chocolate quente, assistir uma série. Tá assim por aqui hoje, gente, esse tempinho. Pessoal, e olha só o jeito que fica o pãozinho de flocão com aveia que eu faço. Olha como fica perfeitinho, usando aquelas coisas que eu falei para vocês. Depois que eu deixei a massa descansar, fui tomar meu banho, como eu falei pra vocês, voltei, coloquei um pouquinho só de fermento, gente, bem pouquinho, acho que foi meia colherzinha de sobremesa, bem pouquinho mesmo. E olha só, fica um pãozinho fofinho, e eu faço ele, gente, na frigideira, coloco na frigideira com um pouquinho de manteiga e cubro, que é pra ele crescer e assar. E aí ele fica bem fofinho. Aí eu fui e finalizei ele com uma colher de maionese, que ele gosta bastante, e peguei uma mussarela e cortei em tirinha e finalizei com um pouquinho de orégano. E fica saudável, fica gostoso e sustenta muito, ele gosta bastante. Pessoal, e olha só como ficou o arroz aí. Tá um cheiro, mas tá um cheiro. E olha a fumacinha levantando, gente. Agora chegou a melhor parte, né, que é a hora da gente fazer nosso pratinho. E tá um arroz a coisa mais soltinha, gente. Já vou mostrar pra vocês aí de pertinho, quando eu fizer aqui o prato, como ele tá. Olha isso, gente. Tá um arroz que não tá seco, mas também não tá aquele arroz empapado, sabe? Molengo. Tá um arroz soltinho, na medida certa. E bem colorido. E olha aí bem de pertinho pra vocês verem como ficou aí o arroz Maria Isabel, gente. Esse arroz é bem típico lá do Nordeste, né, como eu falei pra vocês. Bem raiz mesmo. Fiz aqui, como eu falei pra vocês, fiz a receita bem igual a que minha avó fazia. E a que a avó também do Manuel fazia também. Então, a gente vai relembrar aí bastante aí a nossa infância, né, no Nordeste. É muito bom, né, gente? A gente comer aquela comidinha que a gente era acostumado a comer quando era criança, né? Traz muitas lembranças boas. Eu super recomendo para vocês fazerem um arroz maravilhoso, bem gostoso. Vocês sujam só uma panela só e é bem rápido de fazer.